Olá, nono anos. Estamos aqui para mais uma correção no PET. Dessa vez continuamos o trabalho com a parte de função. E essa primeira questão pede assim, ó, dada a função quadrática definida por f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5, então, ó, só de observar aqui, eu já sei que ela vai ter o quê? Vai ter a concavidade virada, isso por um lado, porque como ele é negativo, ele vai estar virado para onde? Para baixo. E eu sei que tem um menos 5 aqui, que é o C. Esse C é o número que corta o eixo do Y. Tá bom? Então vamos continuar. Preencha a tabela abaixo, determinando os pontos de pau ordenado x e y. Depois construa um gráfico no plano cartesiano, marcando zeros ou raízes com caneta vermelha, o vértice de caneta preta e o ponto que o gráfico intercepta o eixo y de caneta azul. Então pronto, nós já temos o quadro montado aqui, basta a gente substituir o x e chegar na resposta. Primeiro aqui, o x vale menos 1. Então eu vou montar todas elas aqui para facilitar a nossa substituição. Então já deixei toda a minha equaçãozinha aqui dentro e deixando apenas o espaço para substituir o valor de x. Vou fazer o primeiro aqui com menos 1, ó, menos 1, aqui também menos 1. Vamos fazer o cálculo aqui, igual a menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, pois menos com menos dá mais. 1 positivo com 1 de fora vai dar menos 1. Agora, mais com menos aqui vai dar menos. 6 vezes 1 dá 6. E vai dar menos 5. Então, vamos lá. Se eu devo 5 e devo 6, eu vou dever 11. Se eu devo 11 e devo 1, eu vou dever 12. Então, o meu pau ordenado aqui na frente vai ser, para x, o menos 1. E o y, que é o valor que eu encontrei, vai ser menos 12. Então, meu f de menos 1 aqui, nesse caso, eu vou ter que marcar ele aqui fora, ó. Vou trazer aqui o f de menos 1 é igual a menos 12. Isso eu vou fazer com todos os outros, tá bom? Como eu vou substituir tudo e já deixar toda montada para a gente ganhar um tempo. Pronto, deixei a tabelinha toda resolvida. Agora que nós já temos os valores, nós podemos jogar no plano cartesiano. Quero lembrar que a questão pediu para marcar as raízes de vermelho. Raiz, eu já falei na aula anterior e nas outras aulas. É o local onde nós cortamos o eixo X, o eixo das abscissas. Então, vamos olhar aqui. Quanto nós vamos cortar? Quando o meu y for zero. Ó. Então, peraí. Quem que o meu y é zero? Esse aqui, ó. Então, 0 e 1. Então, o 1 aqui é uma das minhas raízes. Então, eu posso marcar ele de vermelho. Então, está marcado. A outra raiz também é quando o meu outro y for zero, que é aqui, ó. Então, quem que é zero? Esse aqui é o meu y. O meu x vai cortar onde? O x vai cortar no 5. Então, o 5 é a outra raiz. Então, as minhas raízes eu já marquei, que é 1 e 5, tá? Vou fazer um tracinho aqui para mostrar quem que eu já fiz. Agora, eu posso escolher também aqui um outro ponto mais típico também, que é o vértice da parábola. Esse vértice, vamos olhar, o meu x é negativo, então ele vai estar, como se diz no popular, né? Vai estar virado com as pernas para baixo. Então, você vai estar virado com as pernas para baixo, o ponto mais alto que ela vai estar aqui vai ser o vértice. Então, nós vamos descobrir qual que é o número maior que eu tenho para o meu y aqui, ó. O número maior que o meu y. Ó, o número maior que o meu y que eu encontrei foi o 4. Então, o meu vértice vai ter que ser o 4 do y. E esse vértice tem que pegar bem no meio aqui, ó. Se ele corta aqui, quem que é o meio? O meio é 3. Então, é quem? É o próprio 3 do x e o 4 do y. Então, 3 e 4. Só que falou com o vértice, eu tenho que marcar com a caneta preta. Então, vamos fazer a marcação. Pronto, marquei o meu vértice. Venho aqui e
Isso que ele também já foi marcado. Outro ponto importante. Lembra que eu falei do ponto C lá? É o ponto que ele corta o Y. Então, esse ponto que corta o Y é o C. O C lá é o menos 5. Eu posso até observar ele aqui também, ó. Quando ele for f de 6, pode ser menos 5. Ou quando ele for f de 0, o y também é menos 5. Então, espera aí. Nós podemos, então, pensar que nós temos 2 pontos para marcar. Porque você pode pensar que tem 2. Por quê? Quando f de 0, que é o ponto onde x for 0, ele vai cortar ele no menos 6. Mas quando ele for, que também, ó, o f de 6, quando ele estiver também no 6, ele também vai fazer, como ele vai fazer esse formato aqui, ó, ele também vai ficar aqui, ó, no menos 5 também. Entendeu? Então, pois nós teríamos esses 2 pontos marcando. Lembrando que nós sempre teremos, né, 2 pontos agora para x. Ele vai ter uma perninha e outra perninha para baixo, tá bom? Então, eu vou colocar todos os outros pontos agora e marcar aqui no meu gráfico. Mas antes, eu vou marcar esse aqui que pediu, parece de caneta azul. Então, vou marcar ele aqui, caneta azul. Risquei ele aqui também. E vou marcar os outros pontos aqui no meu desenho. Não pediu cor para os outros, né? Então, vou marcar de qualquer cor os outros. Então, marquei todos os pontos. Os outros que faltavam, eu coloquei de amarelo. E risquei todos os pontos aqui. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que fazer uma ligação entre esses pontos para gerar a parábola. Vamos fazer isso aqui. Vou ligar todos esses pontos aqui, então. Vamos ligar esse ponto, nesse ponto, esse, chegando aqui no vértice. Vamos descendo agora a nossa parábola, ó. Continua. Pronto. Então, pronto. Já tenho o desenho da minha parábola resolvida. Tranquilo? Vamos ver as perguntas que nós temos agora. Primeiro, observe o gráfico acima da função quadrática definida por f de x menos x ao quadrado mais 6x menos 5 e responda as questões a seguir. Primeira pergunta está pedindo quais os coeficientes. Então, pronto. Os coeficientes aqui é quem? O a aqui é quem está acompanhando o x ao quadrado. Então, o a é menos 1, né? Então, vamos colocar assim, ó. A igual a menos 1. B vai ser mais 6 e C menos 5. Então, tá aí a letra A, B e C, que são os coeficientes. Depois pediu, como o valor de C é igual a menos 5, porque o C é esse valor que está aqui, ó. E continuando, a parábola intercepta o eixo Y no ponto de coordenadas 0 e, como aqui, ó, se eu substituir aqui 0, ó, 0 ao quadrado é 0, 6 vezes 0 é 0. Então, quem sobra para o meu y? Menos 5. Então, quer dizer que ele intercepta o y no ponto 0 e o próprio menos 5. Então, o ponto C, na verdade, ele indica para a gente onde ele intercepta o eixo y. Tá? Continuando. Que é simétrico ao ponto de coordenadas. O que é simétrico? É que lá é oposto. Então, 0 menos 5, quem está oposto a ele? Eu vou voltar aqui, ó, no meu desenho. Eu vou criar aqui uma retinha aqui, ó, de simetria. Então, eu criei aqui um eixo de simetria, passando justamente no meio, tá vendo? Em cima do ponto 3 aqui. E ele divide um lado do outro. Então, vamos lá. Quem que é simétrico a esse ponto aqui, ó? Menos 5, ó, 0 e menos 5. É quem vai estar refletindo ele do lado de lá. Vou fazer aqui uma retinha aqui, só para a gente enxergar quem que vai ser esse ponto do lado de lá. Então, aqui, quem que é esse ponto do lado de cá? É o 6 do x e o menos 5 do y. Então, como eu parti aqui, a simetria, né? O eixo de simetria, quem é simétrico é quem está do lado oposto. Então, aqui, o ponto que é 0 e menos 5, simétrico a ele vai ser o ponto 6 e menos 5. Só pegar para cá e trazer até o eixo e virar, como já girando para o lado de lá. Então, a simetria vai ser quem? 6 do x menos 5 do y. Então, eu coloquei. O ponto simétrico é 6 e menos 5, em relação ao eixo de simetria da parábola. Depois pediu, qual é o valor do discriminante delta? Então, eu vou ter que usar aquela forma, né? B ao quadrado menos 4AC.
Eu montei a fórmula aqui, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Vou colocar quem que é b? B é 6. Menos 4 vezes a. Quem que é o a? O a é menos 1. E quem é o c? O c é o menos 5. Fazendo os cálculos aqui, eu vou ter delta é igual a 6 ao quadrado, 36. Esse menos de fora, como a gente tem, dá mais. Só com mais com menos vai dar menos ainda. Então, menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 5 vão dar 20. Então, aqui vai dar quanto? Se eu tenho 36 e tiro 20, vai sobrar para mim o delta 16. Então, esse é o valor do meu delta que eu encontrei. Então, na letra D aqui, ó. Como o delta é maior que zero, quantas e quais são os zeros ou raízes da minha função? Quantas é fácil. Se ele é maior que zero, eu tenho quantas raízes? Eu tenho 2. Tá? Agora vamos descobrir quais. Vou ter que fazer uma fórmula aqui embaixo e resolver. Se eu quiser, tá? Mas não preciso. Por quê? Porque eu já tenho o meu desenho. Olha aqui. Aqui é o meu desenho. Então, quem que é a raiz? É onde ele corta o eixo x. Então, vai ser 1 do x, 0 do y. A outra raiz, 5. Desculpa. O coordenado 1 e 0. O outro coordenado 5 e 0. Então, as raízes são 1 e 5, que é o valor do x que eu tenho que descobrir. Então, são quantas? São 2. Quais? 1 e 5. Essas são as raízes. A letra E está assim. Quais são as coordenadas dos pontos de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo de x? Agora são as coordenadas. Então, aquilo que eu falei. Vamos voltar aqui, ó. Coordenadas aqui, ó. 1 do x, 0 do y. 5 do x, 0 do y. Então, vamos lá, ó. As coordenadas eu coloco assim, abro parêntese, 1 do x, vírgula, 0 do y. Fecho parêntese. Posso colocar um ponto e vírgula, abro o outro parêntese e coloco 5 do x, vírgula, 0 do y. E fecho o meu parêntese. Essas são as coordenadas que interceptam o eixo de x. A letra F pediu assim, quais são as coordenadas do vértice do gráfico da parábola? Então, vamos lá no vértice, ó. O vértice está aqui, ó. 3 do x e 4 do y. Então, basta eu colocar a parêntese, né, coordenada é coordenado, 3 do x, vírgula, 0 do y. Aqui estão as coordenadas. A outra parte, que a letra G, está assim, como o A é? O A é o quê? Ele é menor do que 0. Vou colocar menor que 0, a concavidade da parábola, o gráfico dessa função, ele é aberta para cima. É como eu falo assim, ó, a parte aberta, né, para cima, ou para baixo. E a parte aberta é para baixo. A parte aberta, eu falo assim, em vez de falar concavidade, eu falo as perninhas. As perninhas, na verdade, dela é onde? É para cima ou é para baixo? Então, nesse caso, nós estamos vendo aqui no desenho, ó, aqui no desenho, a concavidade, que é as perninhas, né, está aberta para baixo. Então, pronto. Então, eu vou colocar como resposta aqui, aberto para baixo. Então, nesse caso, o vértice da parábola é um ponto de mínimo ou de máximo da função. Mínimo, quando ele está na parte de baixo. Mínimo, como ele está na parte de cima, ele é máximo, é o alto, né? Ele é um ponto de máximo. Então, está resolvida essa questão. Vamos para a próxima. Então, essa questão nós temos um desenho, né? Um gráficozinho. E nós temos aqui uma equação desse gráfico aqui. Vamos lá, vamos ler a pergunta. Uma bola é lançada do ponto 0, na sua bola daqui, ó. E em seguida ela toca no solo nos pontos A e B. Então ela quicou, né? Bateu no A, quicou e foi no B, conforme representado na figura abaixo. Durante sua trajetória, a bola descreve duas parábolas, com o vértice V1 e V2. Então o vértice V1, parábola com um ponto de máximo mais alto, e o V2, o ponto de máximo um pouquinho menor. A equação de uma dessas parábolas está escrita abaixo. Então, está aqui, ó, a equação de uma das parábolas, dessa parábola aqui.
Se a abscissa do vértice V2 é igual a 35, opa, então esse vértice V2 aqui, ó, é 35 metros. Qual a distância do ponto 0 ao ponto B em metros? Agora é a hora de aplicar o que a gente já falou. O que quer dizer raízes da equação? A raiz é o ponto onde ele toca aqui, ó. Então, é justamente esse ponto que eu quero descobrir. Eu já sei que uma das respostas tem que ser 0. Eu quero descobrir quem é a outra resposta aqui. Tá bom? Como está pedindo a distância do ponto 0 até o ponto B, eu vou ter que descobrir primeiro a raiz dessa equação, aí eu vou descobrir esse ponto A aqui. Depois de descobrir esse ponto A aqui, fica fácil. Se eu tenho A aqui, eu sei que esse 35 aqui vai estar no meio, entre esse ponto e aqui. Então, eu pego a distância daqui até aqui, e essa mesma distância é a distância daqui. Aí eu somo, então, se já tenho o A, eu já sei a distância do 0 até o A. Se eu já tenho a distância até o 35 aqui, eu tenho também essa aqui. Então, pronto. O que eu tenho que descobrir, então? Vamos descobrir quanto que é esse valor de A. Esse valor de A é a raiz dessa equação. Então, eu vou resolver essa equação. Então, tá aqui. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu vou igualar isso aqui a 0. No lugar do y, eu coloco 0. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeira coisa, eu posso tirar o mínimo múltiplo comum aqui, de 75 e de 5. Mínimo múltiplo comum de 75 e de 5 vai dar o próprio 75. Tá bom? Então, eu vou escrever tudo com o mínimo múltiplo comum, 75. Então, coloquei 75 embaixo. Agora, vamos dividir pelo de baixo. Ó, 75 dividido por 75 dá 1. 1 vezes 1 é 1. Então, vai sobrar 1x ao quadrado. Só que nós temos um menos. Então, fica menos x ao quadrado. Só que eu vou continuar. Mais 75 dividido por 5 vai dar 15. 15 vezes 2 vai dar 30. Então, vai dar 30x. E é igual, eu vou tirar também o mínimo do outro lado. Eu vou cortar ele, que eu tenho uma equação. Se eu tirar o mínimo dos dois lados, eu posso cortar. Então, 75 dividido por 1, 75. 75 vezes 0 é o próprio 0. Repara, os dois lados, tanto o lado de cá quanto o lado de cá, está dividindo 75. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cortar esse 75 aqui. Eu venho aqui e faço isso com 75. Corto ele. Por que eu posso cortar ele? Tá? Porque os dois lados, tanto esse lado de cá quanto esse lado de cá, está dividindo 75. Aí a minha equação que eu vou ter é essa. Essa aqui. O que eu vou fazer? Eu posso colocar aqui o x em evidência, não posso? Mas antes de colocar o x em evidência, eu posso multiplicar isso tudo aqui por menos 1. Ó. Eu posso multiplicar isso tudo por menos 1. Para que eu vou multiplicar por menos 1? Sempre que eu falei com vocês já, quando o meu x aqui, ó, x ao quadrado, o meu a estiver negativo, compensa eu multiplicar tudo por menos 1 para mudar o sinal de tudo e facilita minhas contas. Então, multiplicando por menos 1 fica x ao quadrado mais 30x é igual a 0. Beleza. Agora eu vou colocar o x em evidência. Coloco o x a parêntese. X ao quadrado dividido por x vai dar x. Mais 30x dividido por x, corto o x, sobra o quê? Sobra 30. Que é igual a 0. Beleza. Agora eu tenho uma multiplicação. Eu tenho esse do lado de fora vezes de dentro, que é igual a 0. Quando, gente, que uma multiplicação dá 0? Quando um dos elementos, um dos fatores, é 0. Então, eu tenho dois casos. Tá? Então, eu vou ter duas opções para resolver aqui. Ó. Eu tenho a primeira opção, com o de fora. Esse de fora, ó, sendo 0, então x é igual a 0. Já encontrei uma resposta. A outra opção é quando o de dentro for igual a 0. Então, vamos lá. Ó. X mais 30 foi igual a 0. Eu vou resolver. X, então, é igual. O 30 vai mudar de lado, muda de sinal. Então, pronto. X, então, deu
menos 30. Opa, só vou voltar aqui, ó. Quando eu multipliquei por menos 1, aqui eu troquei de sinal, esqueci de trocar o do 30. Então aqui vai dar menos 30, aqui vai dar menos 30, aqui dentro também vai ficar menos 30. Então o que acontece? Aqui não é mais 30, é menos 30. Aí menos 30, quando passa para lá, aí sim que ele fica mais 30. Pronto, já descobri as minhas raízes. 0 e a outra raiz é mais 30. Aí eu volto aqui, coloquei a resolução aqui do lado, que eu fiz lá no cantinho, e já sei então que esse valor que eu tenho aqui no A é 30. Então vamos colocar ele aqui. Ótimo, então já sei que daqui até aqui ele andou 30. Do 30 até 35 tem quanto? Quanto de espaço aqui? Tem 5, não é? Então daqui até aqui também vai ter 5. Então pronto. Então vou colocar com o meu B também aqui. O meu B é 40. Então agora ficou fácil, ó. Do 0 aqui 30, daqui até aqui 40. Então o total todo que ela percorreu foi 40 metros. Deu para entender aqui essa parte, ó? Esse vértice aqui, ele fica justamente na metade, entendeu? Então, ó, de 30 chegou até 35, metade, então aumentou 5. Então, 35 vai aumentar também 5. Lembra que aqui tem um eixo de simetria? Esse daqui até aqui tem 5, daqui também tem 5. Então, 35 mais 5, 40. Então, total percorrido pela bola, 40 metros. Então, total percorrido pela bola é de 40 metros. Passando agora para a questão 3, nós temos a primeira pergunta baseada neste gráfico aqui, ó. Nós temos uma parábola, nós estamos vendo, e como se diz, né, as perninhas estão para baixo, nós estamos vendo que ela corta o eixo X no 0 e no 6, e nós sabemos que ela corta o eixo Y no 0 e 0. Nós estamos vendo também que o vértice dela aqui, ó, é no 3 e no 9. Então, baseado nessas informações, vamos responder. Quais são os zeros ou raízes da função? O zero raiz é o local onde ele corta a reta x, né? Então, ela corta no 0 e no 6. Então, a resposta é 0 e 6. Outra pergunta. Quais são as coordenadas dos pontos de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Então, as coordenadas aqui. Então, a primeira coordenada eu posso colocar aqui, ó, 0 e 0, que é onde ele corta. Então, coordenada eu tenho que colocar em forma de par ordenado. Então, 0 e 0. A outra coordenada que eu tenho é onde corta aqui, ó, o eixo x. Então, 6 do x e 0 do y. Então, 6 do x e 0 do y. A letra C está pedindo quais são as coordenadas do vértice da parábola desse gráfico da função. Então, peraí, o vértice já falei, né? 3 aqui do x e 9 do y. Então, coloquei aqui quais são as coordenadas. É só 3 e 9. Depois, letra D. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo y? Olha aqui onde ele corta, ó, no eixo y, no 0 e 0. Então, marquei aqui o 0 e 0, onde ele corta o eixo de y. Tá bom? Uma coisa importante. Então, se ele cortou no 0, quer dizer que o C da minha equação, na verdade, da minha função, ele vale 0. Então, eu tenho apenas ax ao quadrado e bx. Eu nem tenho C nessa função aqui. Vamos continuar. Próxima pergunta. Como a concavidade da parábola é aberta para, a concavidade é aberta para baixo, então o coeficiente A é maior ou é menor que 0? Então, ele é menor. Por quê? Porque a concavidade, ó, a parte aberta, as perninhas, estão voltadas para baixo. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto mínimo, mínimo quando está embaixo.
ou é máximo? Olha, é máximo que eu estou em cima. Então, eu já sei que esse ponto aqui, né? Ele é o ponto o quê? O ponto em cima. Ele é o ponto máximo. Coloquei, então, a resposta. F. Quais são os coeficientes A, B e C dessa função? Então, agora, eu vou ter que pegar os pontos que eu tenho, que é o caso 0 e 0, e 6 e 0, e tentar formar a minha equação. Primeira coisa, como ele cortou o eixo y no zero, o meu C já vale zero. Então, já poderia até colocar aqui como resposta que o C vale zero. Então, eu teria o valor de A, e eu até coloco aqui, ó, o C já é zero. Então, eu preciso descobrir o A e o B. Para isso, eu vou fazer algumas contas. Vamos ver essas contas aqui. Olha aqui, para eu ter uma função, no caso quadrática, ele tem que ter esse formato. Só que eu já sei aqui que o meu C é zero. Então, ele vai ter, na verdade, esse formato aqui. Eu sei que eu tenho marcado lá também, que é o ponto que até a raiz é 6 e 0. E o outro ponto que eu tenho é o 0 e 0, que é o ponto que ele cruza lá na minha reta y. Por isso que eu tenho 0 e 0 aqui, o C seria 0, está fora aqui, então, o C. Então, quer dizer o quê? Eu vou ter que substituir o f de 6 aqui, porque quando eu substituir o 6 por x, o meu y, ou seja, a conta toda, vai ter que dar 0. Então, eu vou ter que substituir essa conta, tem que dar 0. Então, eu tenho que ter 1a vezes o 6 ao quadrado, né? Vou colocar dentro do parênteses aqui, o 6 ao quadrado, mais 1b, né, que eu não sei aqui, então b vezes 6, e isso aqui tem que dar como resposta 0. Isso aqui tem que ser igual a 0. Fazendo as contas aqui, eu vou tirar o f de 6 já, vou fazer só essas contas. 6 ao quadrado dá 36. Então, 36a mais 6 vezes b, 6b. 6b tem que ser igual a 0. Vou deixar ele mais organizado aqui um pouquinho. Ó, eu encontrei primeiro isso daqui. Só que aqui, como é uma equação, se eu quiser, eu posso fazer uma divisão disso tudo aqui por 6. Tá? Então, eu coloco um parêntese e eu vou dividir isso tudo aqui por 6. Por que eu posso fazer essa divisão por 6? Tá? Vou fazer até de outra cor aqui. Por quê? Para facilitar os cálculos. Então, 36 dividido por 6 dá 6a, mais 6 dividido por 6 é 1. Então, mais b, que é igual a 0. Pronto. Encontrei minha primeira equação aqui. Nesse caso aqui, eu já posso descobrir quanto que vale o b. Por quê? Eu usei esse ponto aqui, ó. Depois eu tenho que fazer outra coisa de novo. Então, eu vou isolar esse b. Então, b é igual a... Se eu passar o 6a para o lado de lá, ele troca de sinal. Então, fica menos 6a. Isso aqui é uma parte importantíssima que eu tenho. Então, eu até vou marcar ele aqui, tá bom? Agora, eu vou lembrar de um outro ponto, que é o ponto do vértice. Então, eu vou colocar aqui na frente, ó, que é o 3 e 9. Para isso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Essa mesma coisa que eu posso até copiar igual, ó, copiar ele aqui, ó. Voltando. Gente, então, nós temos aqui descobrir agora um outro ponto. O outro ponto que eu coloquei é o do vértice. Então, o f do x, o x é o 3. Tem que ter como resposta 9. Então, eu não tenho c, como eu falei antes. Então, isso aqui tudo tem que dar 9. Então, substituir f de 3 é igual a a vezes 3 ao quadrado no lugar do x, mais b vezes 3, porque o 3 aqui é o x, tem que dar 9. Coloquei aqui a conta já feita, de vermelhinho para facilitar, ó. 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes a, 9a,
mais 3 vezes b, 3b, que é igual a 9. Por quê? O y é 9, então a resposta dessa conta tem que dar 9 quando eu substituo o 3, tá bom? Eu vou dividir por 3 aqui para simplificar a minha equação. Como eu, de um lado é igual ao outro, se eu dividir os dois lados pelo mesmo valor, tem que dar a mesma resposta. Tem que continuar ficando em equilíbrio a minha equação. Ao fazer essa divisão, eu vou ter aqui, ó, 9 dividido por 3 dá 3, então 3A, mais 3 dividido por 3 dá 1, então sobra B, e mais 9 dividido por 3 é 3. Com isso, eu tenho duas equações, ó, essa primeira e essa segunda aqui. Eu posso montar um sistema, tá? Então, montei um sistema com a primeira equação e com a segunda equação. Se você não quiser fazer um sistema, você já pode pegar esse B aqui, ó, que vale menos 6A, e já coloquei ele aqui dentro, e já sair resolvendo. Então, eu prefiro fazer com o sisteminha. Ó, primeiro passo no sistema é o quê? Eu vou pegar, então, no lugar desse B, eu vou substituir o valor que eu encontrei em B aqui, ó. Eu encontrei menos 6A. Já deixei o cálculo todo pronto para andar mais rápido, ó. Substituir no lugar do B, ó, onde for B eu coloquei o parênteses. Dentro dos parênteses eu coloquei menos 6A. E vou fazer a conta, ó. 3A mais com menos 6A é igual a 3. Aqui eu vou ficar com 3A menos 6A, sobra 3A negativo, que é igual a 3. Multipliquei aqui por menos 1, coloquei um asterisco para servir como multiplicação para você entender, tá? Vou mudar só essa corzinha aqui para você entender que eu estou fazendo uma multiplicação. Vou colocar um tamanho menor aqui para você descobrir que eu estou fazendo uma multiplicação. Pronto. Multipliquei por menos 1 para trocar o valor aqui do A, porque esse 3 teria que ir lá para baixo, é negativo, não pode. Então, nós vamos trocar o sinal aqui. Aí, trocando o sinal de tudo, fica 3A igual a menos 3. O A agora, o 3A aqui, vai ter que jogar esse 3 para o lado de lá. Então, A igual a menos 3. Esse 3 está multiplicando, vai passar para o lado de lá dividindo. Quanto que é? 3 dividido por 3 é 1. Então, aqui vai dar como resposta menos 1. Ó, então, aqui eu já descobri o valor de A. Como eu já sei o valor de A, basta eu substituir ele aqui, ó, no lugar do A, que eu descubro quanto que é o B. Que é o que eu fiz aqui, ó. No lugar do A, eu coloquei o menos 1, que é o lugar do A. Menos 1 com menos dá mais, então B é igual a 6. Pronto. Descobri aqui também quanto que vale o meu B. Eu já tinha o meu valor do C, que era 0, então A vale menos 1, B vale 6 e o C vale 0. Aí eu vim aqui e montei, então, os valores de A, B e C aqui. E deixei o cálculo aqui para você copiar, caso necessite. Depois, letra G. Qual é a lei de formação dessa função? A lei de formação é isso aqui, ó. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, nós podemos colocar ele aqui. Então, vai ser f de x, né? Normal. É igual. Quem que é o A? O A que eu descobri é menos 1. Então, menos... Eu não preciso colocar o 1, vou colocar apenas menos AX, tá? Porque é 1A, então menos AX, mais... Quem que é o meu B? O meu B é 6. Então, mais 6BX, né? Só que eu já sei quem que é o meu A. Então, para que eu estou pondo ele? Então, eu tiro, deixo apenas menos x, e já sei que é meu B. O meu B é 6, então mais 6x. Só que esse x aqui, ele é uma função o quê? Quadrática. Então, é x ao quadrado, mais 6x. Poderia colocar mais 0? Poderia, mas a gente geralmente não precisa, porque o zero ali vai ficar à toa. Então, simplesmente isso aqui. Essa é a lei da minha formação. Agora eu vou para, acho que parece que a última questão, chegando na última. Então, vamos fazer a leitura da última aqui, ó. Um golfinho realiza um salto cuja trajetória é uma parábola, como a que está representada no gráfico ao lado. Responda as questões que seguem. Então, nós temos uma parábola, vamos interpretar um pouco. Saiu do ponto zero, né, no tempo aqui, segundo zero, e chegou primeiro segundo, 2, 3, 4 segundos. E aqui a altura que foi atingindo com o seu salto, ó, a altura que foi atingindo. Baseado nesse desenho,
desse gráfico, nós podemos responder as perguntas. Então, vamos lá. Qual foi a altura H em metros atingida pelo golfinho no ponto máximo do seu salto? Então, o máximo que ele atingiu, a altura é esse aqui, ó. Está sendo representado pelo y, né? Pela reta y do plano cartesiano. Então, foi nesse ponto de 2 segundos, ele atingiu a altura máxima, que foi de quanto? 4 metros. Então, a altura máxima foi de 4 metros aqui. Então, 4 metros. Vou colocar no meio aqui, 4. Beleza. Depois, a outra pergunta. Qual foi o tempo em segundos que o golfinho gastou para atingir a altura máxima? Então, olha, está bem no meio. Ó. Aqui ele gastou o tempo todo para dar o salto e descer, 4 segundos. O máximo foi nesse meio aqui, ó, que foi justamente no 2. Então, 2 está representando segundos, no 2 segundos que ele atingiu 4 metros. Então, o tempo foi 2 segundos. E terminamos a semana 2 do PET 5 do 9º ano. Tchau, gente.